Graças a Deus, que Deus possa estar abençoando a sua vida, o seu lar e a sua família. Receba a minha saudação em nome do Senhor Jesus Cristo. Que motivo bom, que alegria, que coisa boa acontece sempre conosco. É, porque servimos ao Senhor. Eu desejo toda a bênção do Senhor na sua vida, no seu lar e na sua família também. Eu desejo que você esteja aí regozijando por ser um cristão, por ser um homem, uma mulher, um moço, uma moça que nasceu de novo e tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. Seja bem-vindo, meu precioso irmão e minha preciosa irmã em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Aleluia! Eu já quero desde já convidar a você. Todos os domingos às 18h30 temos o nosso culto em nossa humilde congregação que está situada na rua João Marques da Silva, número 130, no bairro residencial Horizonte, em Londrina, Paraná. Eu desejo que você venha estar conosco, também oferecer um culto agradável a Deus, não é? Como Paulo escreve, rogando aos irmãos de ali de Roma, né, na sua carta aos Romanos, ele diz: eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu convido você, se puder, venha, venha, será muito bem recebido. Será um prazer ter você conosco. Então, neste domingo, às 18h30. Ah, mas você que mora longe, distante daqui, eu sei que você queria vir, nos visitar, estar conosco uma vez. Não tem problema, você pode assistir. Olha aí que bênção. Você pode usufruir da graça e da bênção do Senhor que é derramada entre nós. Você pode usufruir assistindo aqui por este canal, o canal A Palavra de Deus, aonde toda publicação deste canal diz respeito ao Senhor nosso Deus, aos escritos dos seus apóstolos e a Bíblia como um todo. Você pode nos acompanhar, cultuar conosco, interagir durante o culto, escrevendo aí palavras de bênção com prudência, palavras de edificação também, para que sejamos também edificados pela sua palavra. Aleluia! Então fica aí o meu convite a partir das 18h30. Nesta hora eu quero convidar você, se tem a Bíblia aí, se não tem, ouça esta leitura, que será em João, o Evangelho de João, no capítulo 4. Eu quero dizer nesta hora sobre o culto que Deus agrada, ou o culto que agrada a Deus, quando oferecemos um culto que agrade ao Senhor. Não pode ser de qualquer jeito. Não. Tem que ser um culto em espírito. Em espírito. E em verdade. Não pode ser ligado ao materialismo, porque é em espírito. Não pode estar observando com os olhos nus o olho da carne, porque a carne para nada aproveita. A palavra de Cristo é espírito e vida. Não pode estar no culto carnalmente, mas precisa estar espiritualmente, cumprindo o Salmo 15. Para você cumprir o Salmo 15, quem entrará no teu santuário, Senhor? Quem habitará no teu templo santo, Senhor? Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. Não pode ser levado por roda, em vento de doutrina, levado pela falácia dos homens que fraudulosamente engana as pessoas. O culto ao Senhor não está ligado a show, não é show. Vocês já viram Jesus fazer show? Vocês já leram na Bíblia Jesus fazendo um show?
Hã? Os apóstolos se apresentando no show. Vocês já leram isso? Hã? Mas o verdadeiro culto é em espírito e também em verdade. Pode se oferecer em espírito um culto que não está na verdade, direcionado aos espíritos imundos. Então eu quero trazer por meio da Bíblia, desde o povo hebreu. A primeira leitura que eu vou fazer será Evangelho de João, onde Jesus diz sobre adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E depois nós vamos para o povo hebreu e vamos trazer até os dias dos apóstolos, que ficou escrito nas Escrituras, para nós tentar pelo menos sermos o mais parecido possível por meio do seu Espírito Santo. Graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23 a seguir, 23 e 24 apenas. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, diz assim o Senhor: quando Jesus estava instruindo a mulher samaritana, porque lá naqueles dias os samaritanos subiam àquele monte, ali onde estava o poço que Jacó deu água aos seus animais, aos seus camelos. Ali estavam os samaritanos, eles iam ali para adorar. Os judeus daquela época adoravam no templo em Jerusalém. Então os samaritanos não compreendiam, ou os judeus também não entendiam, porque os samaritanos adoravam naquele monte. E agora chega um terceiro, que é Jesus. Vamos ver se Jesus diz para adorar no templo em Jerusalém, ou para continuar adorando ali onde os samaritanos adoravam. Se você ler o capítulo 4, esse capítulo 4, você vai compreender que o Senhor Jesus Cristo não determina um lugar. O Senhor Jesus Cristo não está ligado a um local, o qual eu estou dizendo físico. Não é físico a adoração a Deus assim. Não é o templo parede, mas é em espírito. E em espírito você está apresentando o seu corpo em sacrifício. Porque o espírito luta contra a carne. A carne está aí, o seu corpo. Quer que vai deitar. O espírito diz: levanta-te daí, vamos à igreja. Não vamos em carne, vamos em espírito. Então Jesus dá uma outra opção, ou a verdadeira opção real, que é não nem em Jerusalém, nem no monte. Isso aqui embarca todos os tipos de adoração dos dias de hoje. Tem que ser lá em tal lugar. Precisa ser na igreja sede. Precisa ser em Roma. Não, precisa ser lá na sede das assembleias. Vamos ver o que Jesus diz à mulher. Depois que ele dá toda essa instrução, você pode ler o capítulo 4 do Evangelho de João. No verso 23 ele diz, 22, vós adorais o que não sabeis. Porque estava adorando no monte e não sabia se Deus tinha proposto que adorassem ali. É uma adoração sem saber. Essa adoração sem saber é o homem que não tem o Espírito Santo, ele não conhece. Ele mistura o Deus vivo com fotos de homem. Ele não se dá por satisfeito as normas ou as determinações que a Bíblia nos ensina a respeito da verdadeira adoração a Deus. Ele tem que colocar uma foto, ele tem que colocar um quadro, um enfeite ali. Ele tem que colocar vamos dizer, uma foto de Cristo, que não é Cristo, ele não está em pintura. Isso não é em espírito. Uma foto não está em espírito. Uma foto de uma nuvem também não é espírito.
Uma foto de um homem também não é espírito. A imagem de um santo também não é em espírito. E nós encontramos que as pessoas têm os seus cultos, suas reuniões e adorações baseado nestas coisas e ainda assim acreditando estar adorando o Deus vivo. Jesus diz: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, dizia Jesus, porque a salvação vem dos judeus. Por que a salvação vem dos judeus? Então eu me torno um judeu, eu sou salvo? Não, não é isso. Porque ele, Jesus, a mulher nessa ocasião, por isso eu estou dizendo, leia o capítulo 4, você verá que a mulher confundia ele como os judeus. E ela até dizia, vocês adoram lá no templo, porque ele, de fato, era um judeu na carne. Filho de Maria e, para muitos, filhos de José, que era judeu. Então, quando ele dizia a salvação vem dos judeus, ele diz, o Messias está vindo lá dos judeus. O Cristo o Salvador está vindo, que é da descendência de Davi. Está compreendendo por que a salvação vem dos judeus? Porque o Cristo Salvador nasceu na cidade de Davi, que era um judeu. Não é me unir ao judaísmo que me faz ser salvo, mas aceitar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e receber o Espírito Santo. Eu estou no caminho e se eu perseverar até o fim, eu serei salvo. Vamos em frente. Isso que eu li foi o 22. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Pai Celestial, acrescenta tuas bênçãos a esta palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, no verso 23, ele diz, mas a hora vem, e agora, querendo dizer, a partir de agora, mulher, nem em Jerusalém, nem em outro lugar. A partir de agora, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito. Se você vai na igreja e chega lá, você precisa estar focado na foto do homem. Você não está adorando em espírito, porque você está vendo com os seus olhos. E aquilo que se vê é passageiro. Aquilo que não vemos, isso é eterno. A adoração é naquilo que não vemos. Cremos por fé no Senhor presente em nosso meio, não uma foto dele na capa do livreto, pintura de Ófima na capa do livreto. Se você vai com esse tipo de atitude, você não está adorando ao Senhor em espírito, e muito menos em verdade. A partir de agora seria assim, dizia Jesus. Porque estava nascendo a igreja de Jesus Cristo, que receberia do seu Espírito Santo. E o seu Espírito Santo ensinaria eles e os guiaria a toda a verdade. E ele diz que o Pai procura os que adorem assim. Os que adoram ele assim. Nesta hora, o Pai está te chamando. Deixa esse ídolo aí, essa imagem. Deixa a imagem do homem. Deixa a imagem do homem fulano de tal. Tira ela da tua cabeça. Você está muito parecido com os que adoram deuses estranhos. Muito parecido. Não um Deus vivo. Falta pouquinho para você estar adorando como eles. Você fez de um homem um santo seu.
o teu Salvador, a ponto de negar a graça do Senhor, a ponto de negar que só Jesus salva. Pela graça sois salvo, por meio da fé. Você nega isso quando coloca o homem aí no meio e diz: precisa estar na mensagem deste homem para ser salvo, negando as Escrituras e a Bíblia Sagrada. Você acha que está em verdade? Você acha que está em verdade? O Pai procura os que assim o adorem, em espírito e em verdade. Vamos mais um pouco. Deus é espírito. Deus é pintura. Deus é foto. Deus é espírito. Você se emociona quando vê a foto do homem? Deus não é emoção. Não é show, como eu disse, fazer um show, gritar alto porque a foto do fulano está na igreja, está na parede do tabernáculo, está no púlpito, a foto, tira isso daí. Isso é uma idolatria ao Deus vivo. Isso é uma idolatria. Que Bíblia vocês estão lendo? Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que Bíblia vocês estão lendo? Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem ele em espírito e em verdade. Aleluia! Eu estou te convidando. Você chegará num local humilde e simples, mas porém sentirá um gozo tão grande. Paredes limpas. Não precisa de enfeite, não. O enfeite não é o exterior, mas o homem encoberto, um espírito manso aqui dentro. Esse é o nosso enfeite. O sangue de Cristo em nós. O sangue de Cristo em nós. Você acha que você está indo muito bem, porque fulano de tal é o teu Salvador, negando a Jesus? Não está indo bem, não. Renuncie isso agora. Diga: Jesus, tu és o meu pastor, nada me faltará. Eu não tenho que estar vinculado à foto do homem, pintura do pintor, foto tirada, pirâmide da maçonaria. Eu não preciso disso na minha vida. Eu preciso do sangue do Senhor Jesus Cristo. Sim, porque a pirâmide vem da maçonaria. Você encontra ela na Bíblia? Você encontra na Bíblia? Eu estou perguntando, que Bíblia você está lendo? Na Bíblia Sagrada você não encontra. E você tem a pirâmide. Ah, não, eu tenho Cristo. O Senhor Jesus Cristo, que habita em espírito e em verdade, a qual o mundo não pode ver. Não recebe porque não vê, mas que habita conosco, está em nós. Assim disse Jesus. Então eu dizia que eu queria tirar uma referência dos antigos, o povo hebreu. Os primeiros que foram chamados a prestar culto ao Senhor foi o povo hebreu. Quando eles estavam sobre o domínio de Faraó, eles estavam no Egito sendo dominado por Faraó. Deus dizia: deixa sair o meu povo para que prestem culto a mim. Eles deveriam chegar à terra, ao lugar, para prestar culto ao Senhor. Bem no passado, antes da mulher samaritana, bem antes. Eles deveriam chegar em sua terra prometida. Nossa terra prometida nesses dias é o batismo do Espírito Santo. Se você tem o batismo do Espírito Santo, você está na terra prometida. Agora mesmo em região celestial, em Cristo Jesus, servindo a Deus com alegria e sendo a imagem de Cristo. Não uma foto pintada. Isso é idolatria. Inclusive Deus se zanga com isso. Deus se zanga com foto nas paredes, de santo, de homem da terra, ou de pintura do céu, ou de debaixo da terra. Então, ao povo hebreu foi dada essa ordem, lá no passado. E quando Deus pede para o seu profeta Moisés escrever o livro ao Êxodo, deixar para os hebreus, ali tem os mandamentos, né? Já no segundo mandamento,
o verso 3 diz assim, Hebreus 20, ou melhor, Êxodo, capítulo 20, do 3 até o 5. Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não tenha outro Deus diante do Senhor. Porque o homem que se diz profeta se fez Deus na terra. Ele se fez Deus na terra. Leia o desvelar de Deus, você verá. E a Bíblia afirma, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem nenhuma semelhança do que há em cima nos céus. Não tem Jesus no céu? Vamos desenhar. Vamos pôr um quadro bem grande na parede da igreja. O meu Jesus não está em foto de parede de igreja. Bem cantava Feliciano Amaral, não creio num Cristo, eu creio num Cristo vivo. Aquela é pintura do homem. Não, o meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor, cantava Feliciano Amaral. E vocês com a foto do homem na parede. E a Bíblia dizendo para não fazer nada semelhante, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Vocês com foto do homem da terra na parede, nem nas águas debaixo da terra. E vocês achando que estão adorando a Deus em espírito. É essa a Bíblia mesmo que vocês lêem? Ou vocês não crêem mais na Bíblia? Eu acho que vocês substituíram a Bíblia. Trocaram ela. Que lástima. É isso que dá. Acreditem no homem. Quem nele crê, a Bíblia diz em Jesus, não será confundido. Porque ele é a pedra. Quando vocês aceitam o homem no lugar dele, você está jogando ele de lado. Quem nele crê não será confundido. Por que está acontecendo isso aí, lamentavelmente, no meio de vocês? Porque vocês só crêem no homem. E eu estou aqui para desconstruir. Eu estou aqui para desconstruir uma grande Babilônia que eu mesmo ajudei a fazer. Porque eu ajudei, eu construí também. Eu estou aqui para desconstruir essa armaçãozinha que eu mesmo contribuí. Eu estou aqui para fazer o máximo possível para tentar tirar as pessoas do ismo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus me dê força. Que Deus me dê força. Ousadia no Espírito Santo. Ore por mim, irmão. Ao invés de ficar criticando, ore pela gente. Vamos dar as mãos, levantar, a voz e dizer: temos Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo em nosso meio. Eu quero isso, é isso que eu quero, que você abra os olhos e as escamas cairá dos seus olhos. Continua Deus dando ordens, ensinamento, mandamento ao seu povo hebreu. Não faça nada semelhante do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurve a elas as imagens de escultura. E eu já vi irmãos chegar na igreja, quando eu ia no encontro, tinha uma grande foto do homem assim, o púlpito era uma grande foto enorme, os irmãos chegavam, ajoelhavam ali, imaginando que estava ajoelhando diante de Deus, mas bem na frente tem a foto do homem. E agora? Por que o líder não abriu os olhos e tirou aquilo dali? Mas coloca mais ainda para as pessoas. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Você serve a Deus ou a eles? Ao homem da terra. Eu sou da mensagem, eu sirvo o que o fulano falou. Não servirás a elas, porque eu, o Senhor teu Deus, escute isso, sou Deus zeloso.
Deus não vai deixar barato, não. Você está ouvindo aqui, você tem a Bíblia, você pode até não achar bom, mas é a Bíblia. Deus não vai deixar barato, não. Ele é zeloso. Você está sabendo disso aí. Continua. Continua e continua. Eu sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Porque, mas por que aborrecer? Se lá em casa as mulheres usam vestido comprido. Por que aborrecer se não corta cabelo? Porque se curva diante das imagens aí. É por causa disso, porque canta louvor ao homem. Fala que o homem é Deus, foi Deus na terra. É outro Deus que você criou. Louvado seja o nome do Senhor. Então o povo hebreu não se encurvava naturalmente. Agora eu estou falando espiritualmente. Você só é feliz se ouvir uma mensagem. Você pode ouvir uma mensagem abençoada que está totalmente bíblica. Se não citar o nome do fulano de tal, você não fica feliz. Mas o que tem ele? O que ele acrescenta? Que Cristo não acrescentou? O que ele pode fazer que Cristo não fez? Já. O que ele vai trazer? O que a Bíblia não trouxe? Já. Então veja o seu ego. O seu ego é enganoso. O seu ego te engana. Tua religião te engana. Cai na real. Abra os olhos. Caia na real enquanto é tempo. Que Bíblia você está lendo? Pensa nisso, vocês que vão. Você, irmãzinha, irmão, simples. Olha o emaranhado que você está. Contribuindo ainda, levando oferta e dízimo. Eu estou aqui para desconstruir aquilo que eu mesmo construí. Sim. Eu estou para isso. Graças a Deus que Ele me deu essa força. Aleluia. E dizer a verdade está no Senhor Jesus Cristo. Ainda continuando. Você continua na idolatria. Você fala, não, eu não sou idólatra. E fazendo assim você acha que não é idolatria? Em Isaías, no capítulo 45, no verso 20, o profeta Isaías deixou aquele livro profético para o seu povo hebreu e para as nações cristãs que viria, o povo chamado por Deus, eu sou um deles. No capítulo 45, o profeta Isaías profetiza, Deus falando em sua boca, que os que saem pelas ruas com a imagem de um homem, de um santo, fulano de tal, ou uma imagem de uma santa, vamos dizer, porque tem santo e santa, esses não sabem nada. Esses não conhecem nada. Quero deixar registrado Isaías 45, verso 20. Diz: congregai-vos. E eu estou dizendo de culto ao Senhor. O seu culto é assim? Vê o culto na madre igreja. Como é que é? Não, nosso culto é em espírito. Em verdade, Deus está presente. É o Pai, o Senhor da glória, está presente. Ele não está camuflado em nada, nem em ninguém. O véu do templo já rasgou. Antes ele estava lá dentro. Só o sacerdote entrava lá. E o profeta profetizava. Só e só. Depois que Cristo morreu, o véu rasgou. Ele deixou de se camuflar no fulano de tal. Aí a carta aos Hebreus, na sequência, diz: havendo Deus falado antigamente, muitas vezes, de diversas maneiras, aos pais, aos hebreus, pelos profetas, a nós já falou nesses últimos dias. Já falou, sim. Nesses últimos dias, nos dias de Cristo para cá, pelo seu Filho,
Jesus Cristo, a quem ele constituiu herdeiro de tudo, por quem ele fez também o mundo. Ele já falou por meio de Cristo, e você espera que será o fulano de tal que vai falar? Se ele já falou por meio de Cristo, você está dizendo que ele não falou, está querendo ouvir. Daqui a pouco você está ouvindo Allan Kardec, daqui a pouco você está ouvindo fulano de tal, porque quando você se conscientizar, olha, fé é consciência, fé é certeza, irmão. Olha, quando você tiver certeza que ele já falou pelo seu filho Jesus, de acordo com Hebreus capítulo 1, verso 1, você ter essa certeza e o Espírito Santo selar aí dentro, você descarta tudo e qualquer coisa mais. Você está substituindo Jesus por outro. Não. Ué, você está trocando Jesus por outro. Está querendo dizer que Cristo não fez, agora é fulano que faz. Não tem nada que o meu Cristo não fez. Quando ele encontra os discípulos, ou mesmo ainda na morte, ali na sua cruz, que ele passa toda a agonia e vai entregar o Espírito a Deus, ele diz, Pai, está consumado. Quando ele diz está consumado, quer dizer, está tudo acabado. Não tem mais nada a ser feito. O povo já está salvo, se crê. Deus estava em Jesus reconciliando o mundo consigo. Creia você nisso. Não precisa do fulano de tal para fazer isso, não. Quando você se conscientiza que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, está consumado. Acabou, irmão. Ainda quer colocar isso aqui e mais aqui? Não, acabou, está consumado. E ele vai e partiu. Quando ele ressuscita, ele encontra os discípulos e diz, todo o poder é me dado no céu e na terra. Agora ele foi vencedor. Já havia subido e tomado o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Lembra? Apocalipse 5, e ele era digno. Todo o poder agora é dele. Ele tem só ele a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Ele abriu em mim esta palavra. Ele abriu em mim esta palavra para desconstruir a mentira. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então aqui diz o Isaías 45, verso 20. Eu estou dizendo, congregai-vos e vinde. Chegai-vos juntos. Vocês que escaparam das nações. Olha, irmãos, nós, dessas nações idólatras, hein? Aleluia! Vocês que escaparam das nações, nada sabem. Os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, nos seus livretos, carga e carga de livreto em cima dos navios, fazendo procissão. Dizendo a palavra está chegando em tal lugar, a Bíblia chegou primeiro. A palavra de livreto de quem quer que seja não é melhor que a Bíblia, não pode ser. Não é. E nem faz a Bíblia verdadeira. Não é o fulano que faz a Bíblia verdadeira, é a Bíblia que diz se o fulano é verdadeiro. Ele não acrescenta nada aqui. A Bíblia que coloca ele para baixo ou não. Se ele não falar conforme as Escrituras, ele não é digno de que você leia os seus livros. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. O pastor abre o livreto no púlpito, aquela fotona de Jesus pintada. Ele sabe alguma coisa? A Bíblia está dizendo que nada sabem os que saem em procissão, conduzem as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Eu vou dizer mais, eu vi no tabernáculo, o irmão chegou, ele é bem simplesinho, ele era, não sei nem se vive ainda, faz muitos anos isso. Ele onde estava a foto ali, ele dobrava o joelho. A oração dele só poderia ser sincera, claro. Quem conhece o coração dele. E ali ele colocava a mão em cima da foto. Você acha isso certo?
Os católicos fazem também, muitos são até curados. Mas eu estou dizendo a verdadeira fé, o verdadeiro culto ao Senhor. Se você quiser fazer isso, eu não estou aqui para criticar. Eu sei que e vi acontecer coisas no tempo do meu pai vivo, coisas que não está na Bíblia, e acontecia. Espíritos estão aí por todos os lugares, mas eu estou falando para você da Bíblia Sagrada, e é nela que eu me baseio. Por favor, não tenta julgar a mim pela igreja tal, mas pela Bíblia Sagrada. Ainda eu quero deixar agora, na carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Colossos. Essa carta é intitulada aos irmãos de Colossenses, ou os Colossenses. Os Colossenses são os de Colossos. No capítulo 3, o apóstolo Paulo deixa ali autenticado para nós que nós devemos ser de um mesmo espírito, agradáveis ao Senhor, somente ao Senhor. Olha, quando estamos reunidos no culto ao Senhor, sem nenhum homem, sem estrelismo. Sem estrelismo, não é o fulano de tal, ele não é estrela ali não. A estrela é Cristo, só ele. Não temos luz próprias, é a luz de Cristo em nós. Sim. Quando estamos num culto sem estrelismo, todos amando um ao outro, do rico ao pobre, do branco ao preto, o amarelo, o vermelho, o irmão, a irmã, o velho, o novo, todos amando um ao outro. Paulo instrui, estão todos em espírito e em verdade. Então ele diz no capítulo 3 de Colossenses que devemos ser assim, meus preciosos irmãos. Veja isso. No capítulo 3, o verso 12 a seguir, ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Para você se revestir como eleito de Deus. Não diz, carrega livreto com foto do homem tal. Você não está se revestindo. Como eleito de Deus, santo e amado, de entranhas de misericórdia. Entranha de misericórdia é aqui dentro, irmão. O teu amor pelas pessoas e pela congregação que você participa. De benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. É isso que Deus quer em nós. Deus não quer uma pilha de livreto e o pastor dizer, já li quantas vezes foi necessário, e não vive 1% da Bíblia. Não, o Espírito quer em você, o Espírito Santo te conduzir à Bíblia Sagrada. E só podemos aprender por meio da Bíblia. Não pelo que o homem diz. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-os uns aos outros. Numa igreja, quando um suporta o outro e perdoa o outro, e o outro também perdoa o outro, o pastor perdoa a congregação perdoa o pastor, a irmã perdoa a outra irmã, a esposa perdoa o esposo perdoa a esposa, o filho perdoa o pai perdoa o filho, o porteiro da igreja perdoa o diácono perdoa o evangelista. Não estou dizendo perdoar porque está cheio de erro, não é isso. Talvez falei uma coisa que o irmão não se agradou, ele já veio e me perdoou, eu nem estou sabendo, ele já me perdoou, eu também já embalei, já perdoei ele também. É o amor de Deus em nós. Ninguém dizendo fulano, ciclano, é o Deus fulano de tal, Deus brana, Deus não sei. Ninguém falando isso, irmãos. Só o nome de Cristo. Olha, verso Colossenses 12, carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Eu já vi a igreja fazer a última oração pelo irmão, porque ele saiu, distanciou-se da igreja. Quase que entregaram ele a Satanás, num tabernáculo, o mais antigo que tem aqui. Irmão, se o irmão errou, não deveríamos ir atrás dele. Se ele não quiser, não vamos fazer a última oração. Vamos orar mais. Por que a última? Vamos orar amanhã também.
Vamos orar depois de manhã. Fizeram a última oração. Tem isso na Bíblia, irmãos? Fazer a última oração por alguém que saiu da igreja? Você sabe o problema que ele teve? Antes de julgar? Então é assim que trabalham os homens da terra. Os semideuses não são nada, são palha como palha. Porque Jesus Cristo ensinou, diz que um pastor tinha 100 ovelhas, e quando ele encontrou apenas 99, esse pastor saiu pelas montanhas a procurar a ovelha dele, aquela ovelhinha que havia desgarrado, diz que ele encontrou gemendo, tremendo de frio, pegou em seus braços, aleluia, assim foi comigo. Jesus pegou nos braços dele e colocou eu assim, e levou ao aprisco. O pastor fez a última oração, nunca mais orou pelaquele irmão. Perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Que corpo? A igreja de Cristo. Tem a paz de Deus, que fomos chamados para esse corpo de Cristo. Domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Jesus Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e demonstrando-vos uns aos outros com salmos. No culto precisa ter salmo, não imagem. Hinos. O hino não tem que dizer fulano de tal. Jesus Cristo. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ô meu precioso irmão e irmã em Cristo Jesus, achegue-se a Deus. Eu rogo que a paz de Cristo habite em você abundantemente e que você se liberte dessa idolatria hoje ainda. Em nome de Jesus Cristo, nos acompanhe. Compartilhe aí, se você tem alguém, né, nesse ismo, compartilhe. Pai da glória, que a tua palavra habite em nós abundantemente, o teu amor e a tua graça, que possamos oferecer um culto agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Dê a cura a todos, a bênção e a paz. Fiquem com eles, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu precioso irmão e irmã em Cristo Jesus. É uma alegria tê-los aqui. Fiquem todos com Deus. Shalom.